Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É uma alegria estar mais um domingo com os irmãos. O Senhor tem nos permitido congregar nesse tempo. E eu louvo a Deus por você que tem perseverado, que tem tido fome e avidez por estar aqui recebendo a palavra do Senhor. Amém? Nós estamos transmitindo também pelo Instagram. Os irmãos que não podem estar aqui são muito bem-vindos também nessa hora. Que o Senhor possa te abençoar aí na sua casa, onde você está, que a glória do Senhor possa inundar o seu coração nessa noite também. Nós estamos compartilhando nesses dias a respeito do Apocalipse. Eu sei que algumas pessoas acham que é muito oportunismo, né? Nós falarmos do Apocalipse em tempos de pandemia, mas acredite, é o momento mais oportuno para falar desse assunto. Quantos concordam comigo? É em momentos como esse que nós precisamos estar apercebidos, atentos aos acontecimentos, porque você sabe, todas essas coisas estão se alinhando com as profecias bíblicas, e nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Quantos aqui anseiam pela volta do Senhor? Nós não estamos esperando o anticristo, nós não estamos esperando a grande tribulação, nós estamos esperando o nosso noivo. Nós somos a noiva apaixonada. Quantos são noiva apaixonada aqui? Só os homens. Diga assim: eu sou noiva apaixonada pelo meu Senhor. Pedi os homens porque geralmente é mais difícil o homem falar que é noiva, mas você é uma noiva do Cordeiro. Como noivo, o seu coração precisa estar ansiando pela volta dele. Aleluia! Eu senti tanta alegria quando eu entrei aqui hoje. A gente vai falando desses assuntos, vai meditando e vai renovando o nosso coração. A gente fica de fato eufórico, excitado de tanto que o Espírito Santo de Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias. E hoje eu quero ministrar aos irmãos a respeito do verdadeiro governo mundial. Amém? Quantos podem dizer amém? Nos últimos 2 domingos nós ministramos sobre o governo mundial que está se preparando para ser estabelecido sobre a terra. Nós lemos a profecia, isso está profetizado, não tem como fugir dessa realidade. É uma profecia bíblica e certamente ela vai se cumprir. Mas eu quero hoje compartilhar sobre o verdadeiro governo mundial, que é quando Jesus vier no final da grande tribulação. A palavra do Senhor diz que ele virá dos céus sobre as nuvens, montado não em um jumentinho mais, ele virá montado em um cavalo branco, e ele vai descer em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, e ali ele vai estabelecer o seu governo sobre a terra. Você sabe, a palavra do Senhor diz que esse governo, ele vai ser um governo com cetro de ferro. Portanto, não vai ser um governo em que as nações estão clamando. Uma pessoa lá fora, uma pessoa ímpia, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, se ela ouvir falar disso, ela vai rejeitar na hora. Porque as pessoas lá fora não querem o governo verdadeiro do Senhor. Por quê? Porque não vai ser um governo democrático. Os irmãos entendem o que é democracia, né? Então, a maioria decide, como se diz o jargão da democracia, a voz de Deus é a voz, os irmãos não sabem? A voz do povo. A máscara deixa você meio tímido também, né? Mas pode falar aí, eu sei que é ruim, é desagradável, eu te entendo perfeitamente, mas é importante você abrir a boca às vezes. Então, esse é o slogan, né? Só que o reino verdadeiro, o governo mundial, o verdadeiro governo mundial, que vai ser o governo do príncipe da paz, o governo do Senhor Jesus, ele vai vir
contra a vontade de muitas nações. Você sabe disso, nós ansiamos por esse governo, porque nós sabemos que é um governo de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Então hoje nós queremos falar um pouquinho sobre esse governo, esse verdadeiro governo que virá sobre nós. A palavra do Senhor diz, isso está lá em Apocalipse, você pode ler depois, eu não vou ter tempo de ficar lendo todos os textos, mas é importante você ir lá, confirmar, certificar. Eu louvo a Deus porque essa semana muitos irmãos me mandaram mensagens, e eles de fato pesquisaram tudo que nós falamos aqui nos últimos 2 domingos e comprovaram, pastor, é verdade. E na verdade alguns mandaram coisa até além, né? Eu louvo a Deus porque tem irmãos que são zelosos com aquilo que nós falamos, e eles são ali para averiguar se está em linha com a palavra de Deus, e de fato eles confirmaram e comprovaram que tudo que falamos é verdade. Ou seja, há um governo mundial maligno que está sendo preparado nessa terra, e esse governo basicamente é um governo anticristo. Você sabe, falar de Deus hoje não é problema no mundo. Inclusive, quando você vê aí artistas, celebridades, quando são entrevistados, quando se questiona se eles creem em Deus ou não, todos eles, quase que unanimemente, concordam e dizem que creem em Deus. Eles dizem, não, sim, eu creio no arquiteto do universo, né, o cara lá de cima. Ninguém tem um ceticismo ou uma barreira em relação a Deus. E a visão, né, que essas pessoas têm é que todos os caminhos levam a Deus. No final, todos os caminhos vão convergir em Deus, mas nós sabemos que isso não é verdade. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, isso é muito sério. Por isso que o mundo, o espírito do mundo no qual nós estamos vivendo, é um espírito anticristo. As pessoas podem até dizer que creem em Deus, elas recebem o que vem de Deus, mas quando se fala de Cristo e da sua obra, as pessoas rejeitam. Por quê? Porque isso vai contra completamente as filosofias, as doutrinas que essas pessoas receberam no seu coração. Mas olha o tanto que é sério. Lá em João, ontem eu estava meditando em alguns capítulos aqui de João capítulo 3, verso 36, olha o tanto que é sério essa questão de crer no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Por isso, quem crê no Filho, tem o que, irmãos? Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra Deus, irmãos, contra quem? Contra o Filho. Veja bem, então, todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, você sabe, vai chegar um tempo onde haverá o derramar da ira de Deus sobre essa geração. E é muito importante você entender isso e crer isso. Nós não estamos vivendo em tempo de ira, de juízo de Deus, apesar de que você vai ver em muitos lugares, até pastores, líderes, falando que tudo isso, essa pandemia, esse vírus, essas crises que virão, são juízo de Deus, e principalmente sobre a igreja. Nesses dias, você vai perceber, se já não percebeu, vários profetas se levantam, esses sim, são aproveitadores, para quê? Para trazer condenação, para trazer culpa sobre a igreja. Tudo isso, essa praga que está vindo, é porque a igreja não ora, é porque a igreja está se esfriando, ou porque as pessoas estão se distanciando de Deus. Quer dizer, não é verdade. Ainda não veio o juízo de Deus sobre essa terra. Virá, mas nós estamos ainda no ano aceitável do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Diga, este é o ano aceitável do Senhor, mas haverá o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, mas
Todos nós que estamos em Cristo, que cremos em Cristo, que recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estaremos debaixo da ira de Deus, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Isso precisa ser bem claro para você. Você não está mais debaixo da ira. Ah, pastor, mas por que ainda acontecem coisas ruins na minha vida? Então, essa semana retrasada, um irmão me perguntou: pastor, o senhor tem ensinado que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, sobre nós não há mais maldição, mas por que? Ele citou algumas coisas lá, não vou mencionar aqui, pode ser que alguém seja próximo dessa pessoa, não quero expor ninguém, mas ele mencionou algumas coisas que aconteceram com ele. Eu falei: meu irmão, Deus não vai derramar mais ira sobre você, porque a ira que era para vir sobre sua vida, foi derramada sobre Cristo, lá no Calvário. Por que isso acontece? Porque você é filho, e como filho, o pai ainda disciplina os seus filhos. Quantos são pais aqui? Quantos são pais que amam os seus filhos? Quantos são pais aqui que disciplinam os seus filhos? Talvez você hoje tem filhos já adultos, e você não vai discipliná-los com vara, mas tem pais que disciplinam de outras formas. Estava ouvindo uma mãe falando que ela tem um filho, tem 20 e poucos anos, e ele estava comportando de maneira imprópria, e ela cortou algumas regalias dele. E depois ela ficou acusada, pesarosa, ela veio me procurar: pastor, o senhor acha que eu fiz certo? Eu falei: olha, você está disciplinando o seu filho, você está mostrando para ele, que os caminhos que ele está escolhendo, que a maneira como ele está lidando com as responsabilidades que lhe foram dadas, são impróprias. Como mãe, você tem todo o direito de fazer isso. Então, pais disciplinam os seus filhos, Deus também disciplina, mas a disciplina de Deus, escute bem, com ouvidos de ouvir. Escute com ouvidos de ouvir. Deus jamais disciplina você com praga, com enfermidade, com tragédia, Imagina, eu tenho 2 filhos pequenos, eles estão numa fase maravilhosa, abençoada. Senhor Jesus, me dá graça. Sexta-feira eles estavam numa energia tão grande à noite, já era assim, já quase 10 horas da noite, e assim, eu tentando escutar uma reportagem que eu tinha colocado na televisão, minha esposa do lado, e eles fazendo uma festa e tal, e eu olhava para minha esposa, e ela falava: é muita energia, amor, são 2 meninos. E eu falei: então tá bom, vamos gastar um pouquinho dessa energia. Levei eles lá para fora, estava frio, falei para eles empacotarem, peguei 2 bolinhas, falei: agora vocês vão correr lá no portão, no portão é longe, e vocês vão correr, bater no portão, voltar a pegar outra bolinha. E eles foram, deu uma amenizada, e depois eles voltaram cansados. Eu falei: eu vou ter que usar essa estratégia várias vezes. Por quê? Porque é muita energia, e porque eles têm muita energia, muitas vezes eles fazem coisas que não são apropriadas. Agora, você já imaginou eu pegar uma faca, ir lá, vem cá Samuel, vou cortar esse dedinho seu aqui, só para você aprender. Tem sentido um pai fazer isso? Um pai normal, alô, os irmãos estão comigo aqui hoje? Tem sentido um pai normal fazer isso com o filho? Ou eu pegar lá um veneno, que eu tenho um veneno lá, que eu jogo lá no cupim, na formiga, eu pego um veneno e jogo nele, falo assim: isso aqui é para você ficar com o olho irritado, para você ficar com alergia, para você aprender a nos obedecer. Não tem sentido eu fazer isso. Agora, a palavra diz: se eu que sou mau, sei dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais o vosso Pai. Então, Deus jamais manda praga na sua vida. Pastor, então o que é a disciplina de Deus? A disciplina de Deus às vezes é restrições, é vergonha, vexame. Esses dias um irmão me pediu ajuda, desesperado, porque a esposa dele pegou umas mensagens impróprias no celular dele, e a esposa virou um bom sentido da palavra, uma galinha choca, falando: você vai embora daqui, eu não te quero mais. E ele ficou desesperado. Eu falei: meu irmão, fique em paz, isso é disciplina, isso é Deus guardando, expondo você. Se humilhe, só isso, se humilhe. Você não tem nada que ficar falando, argumentando. Isso é disciplina. Glória a Deus. Por quê? Porque
se Deus não faz isso, às vezes esse irmão pode chegar a cometer outros tipos de pecados muito mais graves e talvez até irreversíveis. Então, Deus disciplina os seus filhos. Em mim não há mais nenhuma condenação, nem ira, nem maldição. Amém? Não há quem poderá te acusar, quem poderá te condenar. Se foi Cristo que morreu e a si mesmo se entregou por você, então não há mais condenação. Mas a ira de Deus virá sobre essa terra, sobre toda a impiedade humana. E você deveria, como filho de Deus, ficar de uma certa forma indignado com tantas coisas que têm acontecido hoje. Você percebe? Hoje as pessoas xingam a Deus, blasfemam de Jesus, fazem filmes colocando Jesus como homossexual. As pessoas fazem usam todo tipo de blasfêmias, mas os céus estão calados ainda. Mas vai chegar o dia que Deus vai se vingar, e Ele vai vir, e a palavra do Senhor diz, que quando Jesus vier nos céus, todas as nações, o anticristo já vai ter juntado as nações que vão guerrear contra o Senhor lá no vale de Armagedon, ou no vale de Megido, ou no vale de Jezreel, como são chamados na palavra de Deus. A palavra dá até o número de soldados que estarão ali naquele vale. Eu tive o privilégio de estar ali 2 vezes nesse vale, ele que é em cima do Monte Carmelo. Você visualiza todo esse vale, enorme um vale. A palavra diz que 200 milhões de soldados estarão ali naquele vale. Então, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, descer sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém, eu e você também viremos com Ele, estaremos com Ele, porque nós já teremos sido arrebatados. O Senhor então vai descer sobre o Monte das Oliveiras, diz a palavra que esse monte vai se fender ao meio. Ali o Senhor então vai estabelecer o seu governo. Nesse momento o Senhor então vai ali para o vale de Jezreel, ou vale de Megido, e ali 200 milhões, não é 200 mil não, 200 milhões, você tem noção do que é 200 milhões? Quase a população brasileira. Hoje no Brasil tem aproximadamente 210, 215 milhões, 200 milhões de soldados estarão ali com as suas armas apontadas para Jesus. Mas a palavra diz que apenas com o sopro da sua boca, Ele vai derrotar esses 200 milhões de soldados. E ali então, Ele vai estabelecer o seu governo, o seu reino. Quantos aqui creem e querem fazer parte desse reino? Eu quero então ler com você alguns textos bíblicos. Quero ler com você a palavra. Quantos aqui estão com a sua Bíblia, estão com a sua palavra? Levanta aí para eu ver. Todo crente anda com a sua Bíblia, só eu que ando com o iPad. Oh Deus, levanta seu celular, não tem problema, o seu celular também está com a Bíblia. Levanta aí, você que está com a sua Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Você jamais deve aceitar qualquer tipo de argumento, doutrina ou opinião que diminui a palavra de Deus. Infelizmente hoje tem sido comum levantarem pessoas, pastores, líderes, que insistem em dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, isso é doutrina do diabo. Isso é o diabo tentando fazer com que a palavra de Deus seja desacreditada, tentando fazer com que a palavra de Deus seja rejeitada, que você possa dar o devido valor à palavra de Deus. Olha para cá, meus irmãos, todo crente saudável, ele lê a Bíblia todos os dias, ele ora todos os dias. Essa é uma dieta espiritual, essa é uma dieta vital para que você possa estar firme nos dias em que estamos vivendo. Muitas pessoas nos mandam mensagens dizendo: pastor, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou fraco, eu estou assim, abatido. Mas eu sempre falo, é porque você não está se alimentando. Se você não está se alimentando espiritualmente, você vai estar fraco.
Essa semana eu estava ouvindo na rádio um participante da mesa dos notáveis, não me lembro o nome, falando de um pastor, ele é médico, e ele estava atendendo um pastor de uma denominação, não foi mencionado também, dizendo que o pastor estava em depressão, estava tomando remédio, estava mal. Infelizmente são pessoas, que eu falo para os irmãos, título não protege você de nada. O diabo não teme títulos, o diabo não respeita posições, placa de igreja. Não, não importa quem você é, você precisa se alimentar espiritualmente. Alguém pode dizer amém mais forte nessa noite? Você precisa, até para você falar amém com mais intensidade, você precisa estar cheio da palavra de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu acho que é o momento oportuno de fazer isso. Eu queria que projetasse um PowerPoint que eu coloquei. Eu quero fazer um desafio para os irmãos, se puder apagar rapidinho as luzes, momentaneamente, só as da frente. Eu quero fazer um desafio para você. Na sexta-feira de manhã eu estava aqui no prédio fazendo a minha devocional. O Espírito Santo me tomou de um encargo de clamor, de intercessão pela igreja, especificamente pela igreja que o Senhor me confiou para pastorear, que é a Videira Recanto Bosque, e gerou no meu coração um propósito, um desejo de investir um tempo nesse mês de junho, que vai começar amanhã, um tempo para despertamento pessoal, um tempo para avivamento pessoal. Porque diante de tudo isso que nós temos falado, que temos ministrado nesses dias, nós entendemos que nós precisamos estar apercebidos, nós precisamos estar com o nosso coração fervoroso, nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais iluminados, que a presença de Deus seja viva no nosso coração. Quantos concordam comigo? E eu estava então buscando uma direção de Deus, e o Espírito Santo falou claramente: desafia a igreja para durante 10 dias se mobilizarem em oração, em adoração, e serem edificados, renovados no coração. Porque momentos como esse que nós estamos vivendo, às vezes o diabo usa da oportunidade para quê? Para esfriar as pessoas, para desanimar, para trazer medo, para trazer ansiedade, angústia. Muitas pessoas estão em casa com medo, muitas pessoas estão desanimadas espiritualmente, sem motivação, mas é justamente o contrário. Esse é um tempo que nós precisamos estar com a nossa chama acesa, com as lâmpadas cheias de azeite, sabe? Deus me levou. Por que 10 dias? Por que será 10 dias? Vão ser 10 dias, porque o Espírito Santo falou: olha, eram 10 virgens, que estavam, Mateus 25 diz, 10 virgens estavam ali aguardando o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. As 5 nécias adormeceram. Esse adormecer fala dessa atitude passiva, dessa atitude indiferente ao mover de Deus, indiferente ao que Deus está fazendo. Você sabe, o Espírito Santo ontem ministrou tão forte no meu coração, enquanto eu meditava sobre coisas que eu vou estar ministrando nesses 10 dias. E uma das coisas que ele ministrou foi: quando o Senhor Jesus transformou água em vinho, foi o seu primeiro milagre ministerial, lá em João 2. Interessante que Jesus falou para os serventes: encham essas talhas, que eram umas vasilhas de pedra enormes, encham essas talhas de água. Eu pergunto para você, Jesus tinha poder para simplesmente fazer aparecer vinho lá naquelas talhas? Sim ou não? Jesus tinha poder de transformar ar, em vinho? Sim ou não? Tinha. Mas por que Jesus pediu para eles pegarem aquelas talhas e encherem de água? Porque tudo que Deus faz, Ele sempre faz com a nossa ação, com a nossa cooperação, com a nossa parte. Ou seja, tem a nossa parte envolvida. Ou seja, o natural você vai fazer, mas o espiritual Deus vai fazer. Qual que é o natural? No caso desse milagre ali, o natural foi que aqueles homens tiveram que se esforçar, pegar aquelas talhas, encherem de água e trazer para o Senhor. Qual que foi a parte do Senhor? Fazer com que o vinho, e o melhor vinho, fosse então colocado naquelas talhas. Qual que é a sua parte?
para que você veja o milagre de Deus na sua vida? Qual que é a sua parte natural para que você veja a glória de Deus na sua casa? É você acordar cedo, é você vir aqui para o prédio orar, é você ter uma disposição de abrir a sua Bíblia, gastar um tempo. Eu sei que muitos irmãos nesse tempo de isolamento têm gastado muito tempo. Eu estava até ouvindo um testemunho de uma irmã, e eu considero um testemunho, mas no final se tornou um testemunho. E ela estava falando que ela ficou viciada em séries da Netflix nesses dias. E ela estava percebendo o tanto que o coração dela estava se enchendo de morte, de indiferença, de violência, até nos relacionamentos. Uma irmã aqui do nosso convívio. E aí o que aconteceu? Ela falou: não, peraí, você está errado. Eu estou ficando praticamente a metade do meu dia na Netflix. Eu não estou nem lendo a Bíblia. Eu não leio a Bíblia nem um minuto, nada. Quer dizer, ela mesma caiu em si, falou: peraí, está errado. Como que eu quero estar fervorosa, viva, intensa, sendo que eu estou alimentando de outras coisas? Então, nesse tempo, o propósito é que você seja despertado. Por isso que eu coloquei essa imagem do nascer do sol, é um despertar. Lá em Isaías 60 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre você, vai brilhar sobre a sua casa. Esse é um tempo, vai ser um tempo de orarmos, vai ser de terça a sábado, só que de terça a sexta vai ser de manhã, que no momento de oração, eu vou dirigir todos esses momentos. Vamos estar transmitindo também pelo Instagram, ok? Para você que porventura não possa estar aqui, mas infelizmente o Instagram não está dando opção mais de você salvar lá no Story e deixar lá por 24 horas. Então, ou você vê ao vivo, ou depois não tem como ver. Talvez depois dos 10 dias eu coloque todas as ministrações no meu canal do YouTube. Se você não me segue, depois segue lá, Gustavo Henrique PR, ok? Mas no sábado será às 18 horas, ok? Então talvez você trabalhe a semana toda, não pode vir durante a semana, mas você pode orar na sua casa, está conectado, né, no seu coração. Eu vou ministrar uma pequena palavra todos os dias, vou entregar folhas de confissão da palavra para você, vou compartilhar coisas do céu, para que o seu coração esteja incendiado nesses dias. Então vai ser aqui no Auditório das Águas, vai começar terça-feira agora às 7 da manhã, ok? Então eu pus revival, é uma palavra em inglês, significa renovação, renascimento, é um renovo, uma restauração espiritual. Quantos aqui estão comigo nesse propósito, ou estarão comigo nesse propósito? Glória a Deus, ok? Então fecha parênteses. É muito importante que você dê esse valor devido à palavra de Deus. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos falar do milênio um pouquinho. Nós, na semana que vem, vamos continuar falando. Então, hoje vai ser só uma introdução, vamos dizer assim. Apocalipse capítulo 20, verso 1 em diante, nós vamos ver sobre o milênio. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, lá em Gênesis, era a serpente que enganou a mulher e o homem. Mas aqui em Apocalipse, ele se tornou o dragão, mais forte, mais poderoso. Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar melhor por quê. E o prendeu por 1000 anos. Por quantos anos, irmãos? Por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então olha para cá, presta atenção. Quem que vão ser os que vão sentar nesses tronos aqui para julgar as nações? Os vencedores. Aleluia. Os vencedores vão sentar para julgar as nações. Agora, eu tenho que ser honesto com você. Como que alguém quer julgar nações se ele nem leu a Bíblia inteira?
Como que você acha que as nações serão julgadas? Elas vão ser julgadas segundo os princípios da palavra de Deus. Quando eu era adolescente, o Zéel e a André aqui são dessa época, eles vão lembrar, tinha uma irmã muito preciosa, hoje ela já está com o Senhor, faleceu com 100 anos de idade, e ela está com o Senhor, mas ela tinha uma frase assim que era assim, para todo problema que existia ali, se chegasse um casal que estava com problema conjugal, ela sempre falava, é porque não lê a Bíblia, não lê a Bíblia. Chegava um outro falando que estava com um problema financeiro, eu falei, não lê a Bíblia. Qualquer coisa que acontecia, era porque não lia a Bíblia, você sabe? E é verdade, todos os problemas hoje que nós vemos dentro da igreja, é porque as pessoas são ignorantes ao conselho de Deus, aos princípios de Deus. A palavra de Deus nos instrui em tudo. Eu quero me casar, o que eu tenho que fazer? A palavra de Deus tem sabedoria para você. Eu me casei agora, eu preciso ter filhos. A palavra de Deus vai te instruir como criar os seus filhos. O meu casamento está com problemas e eu preciso de uma orientação. A palavra de Deus tem direção. Eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero ser alguém que honra o Senhor com a minha renda. O Senhor também, a palavra tem sabedoria, tem direção na vida financeira. Não tem nada na nossa vida que a palavra de Deus não tenha direção, não tenha princípios. Esses vencedores que estarão sentados no trono, eles vão governar as nações com base na constituição do reino. Então, nós temos hoje, um poder na nossa nação, que é chamado o poder judiciário. O que esse poder judiciário na prática tem que fazer? Julgar todas as coisas com base em quê? Eles julgam com base em quê, irmãos? Na Constituição Federal. Pelo menos esse deveria ser, Então, assim também os vencedores vão julgar as pessoas, as nações, não vão julgar os crentes, ok? Você que é espiritual, você que nasceu de novo, você que vai ser glorificado, você não vai ser julgado, por pessoas, por crentes, Porque esses dias um irmão mandou uma pergunta também. Pastor, os vencedores vão reinar, mas eles vão reinar sobre os outros crentes? Então, os irmãos sempre ficam preocupados com esses detalhes, Não, você não vai reinar sobre os seus irmãos. Então só olha para ele, não fala nada para ele, só olha. Não fica pensando que você vai ficar reinando, dominando e pegando no pé do seu irmão. Não, nem deveria ser assim agora, quanto mais lá no milênio. Não, você vai reinar sobre as nações ímpias. Essas nações serão restauradas, porque a maldição não vai haver mais sobre a terra, mas essas nações não serão regeneradas, ou seja, eles não estão salvos. Essas nações ainda vai ter pecado, vai ter coisas erradas, mas você que é vencedor, você vai reinar sobre essas nações. A palavra diz que alguns reinarão províncias, outros cidades, outros reinarão sobre nações inteiras. Isso de acordo com a recompensa que cada um vai receber. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quantos anos, irmãos? 1000 anos. Então aqui tem um detalhe interessante. Aqui só mostra que haverá santos, crentes na grande tribulação. Por quê, pastor? Porque está bem claro que esses santos, eles por não aceitarem a adoração, não adorarem a besta, eles serão o quê? Decapitados, serão mortos. Então vai ter crente aqui na grande tribulação. Eu sei que alguns irmãos perguntam, pastor, esse tempo atrás eu respondi, eu acho que aqui no culto, uma pergunta assim, pastor, mas e se um crente que ficou aqui na grande tribulação aceitar a marca da besta? Então, escute o que nós cremos. Um crente de verdade, um crente genuíno. Quando eu falo um crente de verdade, irmãos, estou falando de crente só que vem aqui no culto, não.
Porque tem irmãos que acham que vir para o culto, não estou dizendo que não é importante, é sim importante, mas não é porque vem no culto que significa que é salvo de verdade, que é crente de verdade. Tem gente que vai para a missa, tem gente que participa de reuniões, mas o coração dele ainda não foi completamente entregue. Então, nós cremos que um crente de verdade, às vezes ele pode até estar chateado com a igreja, ele não está nem congregando, às vezes ele está um pouco afastado, mas ele é crente de verdade. Se colocar uma imagem do diabo na frente dele, ele rejeita e ele não adora. Quantos concordam comigo? Se ele for crente de verdade. Mas se ele for só um frequentador de culto, quando colocar a imagem do diabo ali e uma metralhadora na cabeça dele, fala: você adora, senão vai ser metralhado. Ele adora na hora. Por quê? Porque o coração dele nunca foi regenerado. Então nós cremos que nenhum crente de verdade vai aceitar essa marca da besta. Agora, outro detalhe aqui importante, olha para cá, presta atenção que eu vou te falar, meu irmão. Para com esse negócio de ficar falando de chip. A Bíblia não fala de chip. Se criou um folclore no meio da... É o mesmo folclore que diz que Adão e Eva comeram uma maçã. Aonde está escrito que foi uma maçã? Não é verdade? Então, aí eu falo por quê? Por que eu estou te pedindo isso? Para com se ficar assistindo e vendo coisas que são fúteis, são bobagem. Porque essa semana o irmão mandou uma mensagem, um vídeo na verdade, falando: aí pastor, eu descobri, essa é uma fonte segura de que está vindo a vacina contra o coronavírus, e junto com a vacina já vai vir a marca da besta, o chip já vai estar na vacina. Eu falei: meu irmão, para com a bobagem dessa, pelo amor de Deus. Um chip na vacina, chip líquido. Tem coisa assim, tem coisa que não precisa você ser um pouco inteligente, né? Qualquer criança percebe que é uma bobagem do tamanho do mundo. Agora, presta atenção, essa marca da besta vai ser uma blasfêmia contra Deus. As pessoas perguntam: pastor, como vai ser? Será que eu já recebi? Tem o perigo de eu receber sem querer? Não, vai ser uma coisa explícita, vai ser uma blasfêmia clara. Quem receber essa marca, vai receber conscientemente. Essa pessoa vai receber sabendo que aquilo ali é uma marca de blasfêmia contra Deus. Ou seja, um crente nascido de novo, um crente genuíno. Eu não estou falando um crente perfeito, um crente que não tem falha, não. Estou falando um crente que nasceu de novo. E ele jamais vai aceitar esse tipo de marca. Quantos estão me entendendo? Então, eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós vemos o governo do Senhor. E esse governo, como eu já falei para você, vai ser um governo de cetro de ferro. Você sabe o que é o cetro, né? O cetro é como se fosse, vamos pegar aqui esse pedestal aqui como exemplo, é um bordão, uma vara, e lá, se você for pesquisar lá na Inglaterra, que tem uma monarquia, você vai perceber que tem lá um museu em que tem lá o cetro da rainha, a rainha da Inglaterra. E na ponta do cetro tem o maior diamante já encontrado no planeta. Imagina como que deve ser guardado e protegido lá esse museu. Então, esse cetro, ele simboliza o quê? Autoridade, governo. Então, né, na época dos reis, antigamente, os reis, quando eles levantavam o cetro, ali significava uma direção, uma autoridade irrevogável. Então o Senhor vai governar com cetro de ferro. Isso significa que todas as nações que estiverem aqui, elas não vão ter opção, elas vão ter que seguir o governo do Senhor Jesus. Alguém me mandou uma pergunta essa semana também dizendo: pastor, mas espera aí, por que essas nações no final do milênio, então já vou antecipar um pouquinho, no final do milênio, depois que o diabo for solto, que ele vai ficar preso por 1000 anos, ele vai ser solto, e por pouco tempo ele ainda vai seduzir essas nações, e essas nações vão se levantar ainda mais uma vez contra o Senhor, que é a famosa batalha de Gog e Magog, que está lá em Apocalipse capítulo 21, e aí esse irmão perguntou: por que depois de 1000 anos, debaixo do governo do Senhor Jesus, ainda vão ter nações que vão se levantar contra Deus? Porque olha para cá, essa aqui é a nobreza de Deus.
Você sabe, eu sei que muitas pessoas acusam Deus de ser injusto, de Deus, acusam Deus da predestinação, e criticam o livre-arbítrio, mas a grande nobreza de Deus é sempre colocar opção para o homem. Desde lá do Éden, algumas pessoas questionam: pastor, por quê? Se Deus sabia, né? Um irmão certa vez me colocou na parede falando: pastor, hoje você vai sair daqui e vai me dar a resposta disso. Eu quero que você me fale, Deus sabia que o homem ia pecar? Sim, sabia. Era isso que eu queria ouvir. Então, agora me responde. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por quê Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Se Ele sabia que o homem ia comer e o pecado ia entrar na humanidade. Mas a resposta é muito simples. É porque Deus é nobre. Deus sempre te dá a opção. Deus jamais, lá no céu não vai ter ninguém obrigado. Lá no céu ninguém vai estar lá na marra, tipo assim, eu não queria estar aqui. Aí o anjo vai falar com ele. Já viu? Homem que tem facilidade de emburrar assim, né? Oh Deus, o Senhor tem misericórdia de nós, homens. Homem emburra fácil, a esposa fala: o que foi, bem? Uai, o que foi? Tô bem. Não conversa comigo não. Mas vamos resolver. Não. Quer dizer, lá no céu não vai ter ninguém obrigado, só vai ter pessoas que decidiram entregar o seu coração para ser conquistado pelo amor de Deus. Amém? Então, Satanás vai ser solto e ele vai então seduzir as nações. Por quê? Que durante 1000 anos de governo do Senhor, ainda vão ter nações que vão escolher o diabo, porque Deus, mais uma vez, como foi no Éden, vai colocar opção. Ou seja, durante esses milênios para trás, você só percebeu e viu e testificou o que é o governo do diabo. Esse mundo jaz no maligno. Significa, esse verbo jaz significa está debaixo da influência, está cercado, está envolto pelo maligno. Então, esse mundo inteiro hoje é governado por uma mente perversa, maligna. Agora, o homem precisa ter, as nações precisam ter, porque você que nasceu de novo, isso é uma coisa impressionante. Você acha que não. Você acha que é tudo normal, mas aparentemente é mesmo. As pessoas olham para você fisicamente, não vêem diferença nenhuma entre aqueles que não são crentes ainda, mas só precisa de você abrir a boca e conversar um pouquinho. As pessoas percebem rapidamente que existe algo diferente em você. Por quê? Porque você agora tem uma outra natureza. Você é o filho de Deus, você tem a própria vida com a qual Deus vive. Então quando você abre a boca, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu chegava no lugar, conversava, a pessoa: você é crente, né? Eu falei: não, sou pior um pouquinho, sou pastor. Pior do que crente. Por quê? Porque pastor, ele está pregando o tempo inteiro, ele está falando o tempo inteiro do evangelho. Então você vai ser identificado como filho de Deus. Mas olha para cá, você hoje já anseia pela manifestação do reino de Deus. Você hoje já desfruta de poderes do mundo vindouro. Você já desfruta de milagres na sua vida. Você já desfruta de uma unção gloriosa. Quantos aqui já desfrutaram, já perceberam na sua casa, na sua célula, nos encontros, já tiveram um desfrute da glória, da majestade de Deus, de milagres na sua vida? Você hoje já experimenta os poderes do mundo vindouro. Hoje o reino de Deus está dentro de nós. Ele não é exterior, ele não é visível, ele apenas está aqui dentro. Mas naquele dia, durante os 1000 anos, esse reino vai ser o quê? Exteriorizado. Ele vai ser um reino visível. Ele vai ser um reino de paz, de justiça, de alegria. Quantos aqui clamam por justiça? Quantos aqui querem um reino de paz? Esse vai ser o reino do Senhor. E aí as pessoas vão ter oportunidade. Então, durante todos esses milênios anteriores, as pessoas conheceram o governo do diabo. Mas as nações vão ter, por 1000 anos, a oportunidade de conhecer o que é um governo de paz, o que é um governo de justiça.
Eu vou ler alguns textos com você aqui, só para você perceber o que a palavra de Deus diz a respeito desse reino. Isaías 2, verso 2, olha o que diz a palavra. Isaías 2, 2: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião, Sião aqui é Jerusalém, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Você pode imaginar o que vai ser o milênio? Muito importante você saber que o milênio ainda não é o céu. Vai ser aqui nessa terra, só que com uma grande diferença. Essa terra vai ser redimida da maldição. Quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. Deus falou: maldita será a terra, Adão, por sua causa. E por causa dessa maldição, a terra vai produzir cardos, abrolhos, espinhos. Tudo isso é maldição. Todo esse tipo de praga é maldição. Pastor, então o senhor está querendo dizer que no milênio não vai ter vírus como esse coronavírus, não vai ter essas pragas, bactérias? Não vai ter. Alguém pode dizer aleluia? Não vai ter nenhuma praga, não vai ter espinho, não vai ter maldição sobre a terra vai ser redimida, não vai haver guerra, não vai haver batalha, as espadas vão ser transformadas em relhas de arado, vai haver abundância. Eu teria muitos outros textos para ler com você. Os desertos se tornarão lugares férteis de plantação. A terra vai ser uma terra completamente redimida da maldição. Vai ser maravilhoso. Criancinhas vão brincar com leões, vão enfiar a mão em toca de cobra, e as cobras não vão picar, não vão ter veneno, porque tudo vai ser um reino perfeito de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Oh, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Portanto, você precisa ansiar por esse reino. Mas você sabe, muitas nações, na batalha do Armagedon, vão morrer ali. Só os soldados que estarão ali são 200 milhões. Então muita gente, só na sexta trombeta, durante a grande tribulação, se você está acompanhando aí o estudo de Apocalipse com o pastor Luiz, você vai chegar nesse ponto. Na sexta trombeta, vai morrer 1/3 da população mundial. Se fosse hoje, a população hoje em torno de 7 bilhões e meio, aí nós estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas iriam morrer. Ou seja, a população mundial vai diminuir muito, será diminuída. Mas nesse tempo em que o Senhor vai estabelecer o seu governo, é interessante, a fertilidade, a abundância, a prosperidade vai ser tão grande que as pessoas vão se multiplicar de uma forma poderosa. As crianças vão viver muitos anos. O mais novo que vai morrer com 100 anos. Então a longevidade vai ser uma coisa interessante, maravilhosa. Agora, uma pergunta que os irmãos sempre fazem o tempo inteiro, é importante você saber essa diferença. Pastor, e nós, os crentes que estaremos aqui, como que vai ser? Nós teremos um corpo glorificado. Você não terá mais esse corpo. Você sabe, nós cremos, a Bíblia não menciona especificamente esse detalhe, mas nós cremos com base na glorificação de Jesus, quando ele morreu, ele foi glorificado com 33 anos, e muitos irmãos que foram arrebatados aos céus testificam, isso é um testemunho, portanto não está na Bíblia, não vou afirmar que é assim, mas pelos testemunhos nós acreditamos que nós vamos ter corpos na idade de 33 anos, você vai ser sempre jovem, esse corpo seu não vai envelhecer mais. Ninguém fala amém, eu fico impressionado.
Só de falar que eu vou voltar a ter cabelo de novo, porque com 33 anos eu tinha muito mais cabelo que hoje, já é uma glória. Só de não ter, tanto de que depois dos 40 você vai aparecendo umas dores estranhas também, não é? É verdade? E só de imaginar que você vai ter o vigor, porque 33 anos é o ápice, é o auge da sua força física. Você vai ter um corpo glorificado, que não vai ser limitado mais pela matéria. Você tem noção que você vai poder ir para o Japão e voltar sem pegar avião, e assim, ó, na velocidade da luz. Quer dizer, mas tudo isso vai ser, obviamente, usado com responsabilidade, porque todo homem anseia. Eu gosto muito desses filmes de ficção científica, super-heróis, mas eu estou repreendendo esse gosto meu, porque acaba que você fica muito empolgado e fica vendo muito, e isso não é tão saudável. Mas você sabe que ao ver esses filmes de super-heróis, você começa a perceber que esse anseio de poder, esse anseio de ter poderes sobrenaturais, ele está dentro do homem. E isso, na verdade, não vai acontecer com os ímpios, mas conosco vai acontecer. Você vai ser tomado de um corpo glorificado. Pastor, e as nações que estarão aqui? Não, as nações terão um corpo normal. E vão precisar de se converter para serem glorificados no final, na consumação dos séculos. Agora você vai ser completamente glorificado. Isso é maravilhoso, porque não haverá dor, não haverá pranto, nem luto. O Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você tem noção? O diabo vai estar preso. Isso aqui muitos irmãos não têm dimensão, porque você nunca viveu em um momento, nenhum momento, sem a ação do diabo. Você não pode ver, mas existem demônios que nos cercam o tempo inteiro. O diabo anda ao nosso derredor, querendo nos devorar, nos destruir. O diabo tem ódio de nós. E se você tivesse seus olhos abertos espirituais, para ver o tanto de demônio que existe, você ficaria chocado. Agora, presta atenção, imagina 1000 anos sem essa ação maligna. Imagina um ambiente espiritual que vai haver na terra. Imagina a glória que vai ser viver num lugar onde o mal está sendo restringido quase que ao máximo, quase que completamente. Muito importante eu vou falar aqui algo muito sério para você, nós já estamos partindo para o final, queria que os irmãos do louvor os dessem já subir. Você sabe que o diabo foi amaldiçoado. O diabo foi amaldiçoado com uma maldição muito interessante. Ele recebeu uma maldição da parte de Deus de que ele comeria pó todos os dias da sua vida. Isso está lá em Gênesis, eu falei para você, não vou ter tempo de provar para você na Bíblia, mas você pode depois confirmar. Que interessante, cobra não come pó, cobra nunca comia pó, mas a partir de agora, por causa do pecado, Deus falou, você vai comer pó todos os dias da sua vida. Quem que foi criado do pó da terra, irmãos? Quem? O homem. O homem foi criado do pó da terra. Qual que foi a maldição que Deus liberou sobre o diabo, sobre Satanás? De que ele dependeria da energia do homem para viver. É por isso que o diabo não faz nada na vida de ninguém, se não for dada permissão, ocasião. O diabo não faz nada. E você pode perceber, tudo que o diabo faz, ele faz sugando energia do homem. Eu já expulsei demônios de várias pessoas, e é impressionante como que as pessoas, depois desses demônios serem expulsos, como que elas ficam desfalecidas, como que elas ficam até desfiguradas. Por quê? Porque o diabo suga tanta energia, tira tanta energia, que as pessoas ficam, algumas até irreconhecíveis. Mas o que é essa comida, essa energia que as pessoas dão para o diabo? Aí você vai entender por que o diabo, ele quer matar, roubar e destruir você. Por que ele não te mata de uma vez? Você já não pensou nisso? Por que o diabo não mata as pessoas de uma vez?
Porque ele precisa da energia das pessoas. Quando, você sabe, você tem uma coisa que consome energia, é o sexo. É por isso que você vai perceber que toda adoração ao diabo, essas seitas esotéricas, elas têm duas coisas: sacrifício de crianças e tem sexo como orgia cultual. Os deuses pagãos, você vai ver lá no Velho Testamento, Baal, Asterate, Moloque, era um deus que exigia sacrifício de crianças para sua adoração. Baal e Asterote eram deus que exigiam orgias sexuais em adoração, porque tudo isso é energia, é alimento para os demônios. Por isso que os demônios que estão agindo na terra estão todos gordinhos de tanto comer demônio. Por isso que a serpente antiga se tornou o dragão. Por quê? Porque se alimenta da carne. Quando você nasceu de novo, foi regenerado, o alvo do diabo é matar você. Por que que ele quer te matar? Porque você não dá mais comida para ele. Você, pelo contrário, você incomoda ele, você dificulta o trabalho dele. Por isso que ele quer tanto matar os crentes. Mas o ímpio, ele não quer matar, porque ele se alimenta do pecado, ele se alimenta da carne, das orgias. Mas infelizmente, como que o diabo age para se alimentar também até de alguns crentes? Você sabe, tem uma das coisas que geram muita energia também, é quando você fica com medo. Quando você fica com medo, ansioso, angustiado, isso gera energia. Uma pessoa com medo, ela não dorme, ela está ali. Por isso que o alvo de Deus, e o nosso alvo aqui, pela palavra de Deus, é levar você a desfrutar de descanso, de paz. Porque quando você descansa, quando você fica em paz, você não alimenta o diabo. O ambiente ao seu redor fica um ambiente de liberdade, de tranquilidade. Mas toda pessoa com medo, ansiosa, angustiada, ela está alimentando demônios. Por isso que você vai na casa dela, você conversa com ela, você sente a opressão, porque demônios estão ali sugando energia. Mas o Senhor, vou encerrar dizendo para você que vai haver um tempo que o diabo vai ser solto. Ele vai seduzir as nações para se levantar contra o Senhor. Mas mais uma vez o Senhor vai derrotar o diabo e todos os seus inimigos, junto com o diabo, o inferno, a besta, o anticristo. Todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e eternamente estarão ali. E aí sim, depois que terminar tudo isso, começará novos céus e nova terra. Esses céus que você vê hoje, essa terra que você está vendo hoje, depois do milênio, não vão ser os mesmos. E aí se cumprirá o que está lá escrito em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, fique em pé onde você está. Eu quero que você apenas erga a sua mão para os céus nessa hora. É que você fala: Senhor, eu quero um coração para amar a volta do Senhor. Esses são os vencedores, esses são os que serão arrebatados. Não são as pessoas perfeitas, infalíveis, não, são aqueles que estão ansiando pela volta do noivo, são aqueles que estão clamando: Maranata, hora vem Senhor Jesus. São aqueles que estão dizendo todos os dias: a minha leve e momentânea tribulação, ela vai trazer eterno peso de glória. Acima de toda comparação, eu vou desfrutar das maravilhas do reino do meu Senhor. Com todo o seu coração, com as suas mãos erguidas, clame pela vinda do Senhor. Fala: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino de justiça, venha o teu reino de paz.